Por que é que nós, seres humanos, sofremos tanto? Por que eu e você enfrentamos tantos problemas que parece não fazer nenhum sentido, parece não ter solução? Parece que só a nossa tecnologia em desenvolvimento daqui a 5, 10, 20, 50 anos aqui trará as respostas. Por um motivo muito simples. Nós, como espécie, estamos desconexos, nos desconectamos das nossas raízes. O que é que eu quero dizer com isso? Eu e você somos macacos. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Um ser humano nada mais é do que um ser altamente inteligente, para os nossos padrões, pelo menos, preso em um corpo de um ser extremamente primitivo, em um corpo primata por excelência. Homo sapiens. Somos animais. Porém, animais elevados, tá? Com essa capacidade de raciocínio, com a concepção da autoconsciência. Por isso é tão fácil, por isso é tão comum que a gente se compare, se ache os fodões, os reis da porra do mundo. De uma forma ou de outra nós somos. Porque criamos toda uma realidade artificial e o mundo hoje nada mais é do que aquilo que a gente como espécie determina que ele seja. E isso tem várias vantagens. Você sabe disso, não preciso te explicar. Quer um exemplo? Você está assistindo esse vídeo nesse exato momento. Num computador ou num celular, num tablet, enfim. Você tem acesso à internet. Eu tenho acesso a todas essas informações que eu destilei ao longo de 7, 8 anos para entender essas questões como eu entendo e trazer elas para você hoje. Então existem muitas vantagens, sim. Toda a organização global, toda a rede de cooperação entre diversos países, sim, existem muitas vantagens. Mas existe uma grande, uma enorme, uma vasta desvantagem. Que é essa tendência que nós temos a negar o fato de que somos macacos. O nosso corpo é um corpo de macaco. É a nossa mente que não é, mas o nosso corpo é. Então a vasta maioria das mazelas que a humanidade enfrenta hoje partem primariamente dessa negação do princípio primata. Vamos colocar dessa forma. O que é que isso quer dizer? Pense num animal que nasce selvagem versus um animal domesticado. Um cachorro, ou melhor dizendo, um lobo, né? Porque um cachorro selvagem é difícil de ilustrar. Um lobo selvagem, ele nasce, ele cresce, ele se alimenta, ele transa, ele morre, ele vive como a natureza determina que ele nasça, que ele coma, que ele transe, que ele morra, que ele viva. Ele não controla, o ambiente não é controlado, não é climatizado, não é seguro, não é controlado, é a melhor palavra, tá? A passo de que um cachorro, um cão doméstico, tem todos os seus hábitos, todas as suas rotinas, o seu estilo de vida sujeito à artificialidade do construto humano, dessa realidade que nós inventamos e que não é a realidade em essência. A realidade em essência é isso aqui, ó, é a matéria. Isso é a única coisa que existe de fato. O que não existe é dinheiro, o que não existe é geografia, são países, são empresas. Como assim não existe? Dinheiro, países, geopolítica, são histórias que nós contamos, nós seres humanos contamos e um número suficientemente grande de indivíduos concordam em acreditar nessas histórias. Portanto, elas passam a ser reais. Elas não são reais em essência. Não existe o Brasil. Não existe 1 litro de água. Não existem 30 reais. Todas essas coisas são conceitos, fazem parte da nossa imaginação coletiva. E só existem porque nós concordamos que elas existem.
Mas o Brasil é um pedaço de terra delimitado e um pedaço de terra ainda maior de toda a terra que constitui, de todo o chão, a terra firme que constitui o nosso planeta. Dinheiro é um pedaço de papel. 1 litro de água é uma quantidade arbitrária. Estão entendendo? Então, tudo que nós enxergamos como realidade, todo esse nosso mundo civilizado, é baseado nessas histórias. O que existe de real mesmo é a natureza e as suas manifestações. Isso é verdadeiro. A matéria é verdadeira. As manifestações da matéria são verdadeiras. Então o grande problema é que por mais que a nossa mente funcione muito bem dentro dessa realidade artificial que a gente construiu, até porque ela parte da mente, certo? Então faz sentido que a mente funcione dentro dela, porque ela funciona dentro da mente. Por mais que seja assim, o corpo não. Lembre-se, nós somos seres com uma mente complexa dentro de um corpo extremamente primitivo, simples e basal. E o nosso corpo não funciona nessa realidade artificial. O nosso corpo funciona na natureza, ele funciona na realidade primal, na realidade primordial. Que mais uma vez é a natureza e seus fenômenos, suas manifestações. E é porque nós submetemos o nosso corpo a essa realidade artificial, na qual só a mente consegue prosperar, que nós temos tantos problemas complexos, difíceis. Por que são tão complexos, tão difíceis? Porque nós mesmos inventamos. E na nossa complexidade, a partir dela é que surgiram esses problemas. Então eles são, em essência, complexos. O criador desses problemas, a mente humana, o coletivo da humanidade, é complexo e cria, portanto, problemas complexos. O que acontece, então, é que a humanidade fica... A humanidade, tá? Eu estou repetindo muito essa palavra, mas pense em todo e na sociedade global. Fica correndo atrás do próprio rabo, tentando buscar novas soluções inovadoras em tecnologia, em ciência e desenvolver as respostas para problemas que nós mesmos criamos por causa deste afastamento da natureza. Porque o nosso corpo não funciona dessa forma. Então nós enfrentamos tanto câncer, tanta diabetes, tantos problemas crônicos de irritação, de dores musculares, de letargia, de cansaço, por esse exato motivo. E o corpo, é no corpo que está contida a mente. Então, a partir desses problemas que começam a afetar o corpo, que não serve para essa realidade artificial, a mente também é afetada. Então, problemas psicológicos surgem. Severos em muitos casos, bipolaridade, esquizofrenia, menos severos em outros. Ansiedade, depressão, dependendo do caso. O que eu quero dizer aqui é muito simples. Nós criamos um mundo novo dentro do mundo real, dentro do mundo concreto, dentro da natureza. Nós criamos o nosso pequeno oásis. Mas o nosso corpo nasceu da terra. E é a terra que o nosso corpo tornará. Do pó nós viemos, ao pó nós retornaremos. Enquanto nós, como espécie, ignorarmos este fato e ficarmos presos na nossa cabeça, na nossa mente, limitados ao intelecto, à razão, continuaremos tendo problemas basais que começam no corpo e acabam, de uma forma irônica quase, afetando a mente, a própria mente, a criadora dessa realidade. Qual é a solução, então?
voltar a ser... A gente volta a se reunir em tribos. Volta a ser homem das cavernas. Não, cara. A gente aprende a casar essas duas realidades. A gente aprende a gerar um equilíbrio entre ambas. A gente aprende a respeitar o corpo para desenvolver a mente. Existe um conceito chamado biohacking, que é basicamente essa ideia. É simular, na nossa rotina, na nossa realidade atual, as condições fisiológicas, as condições fisiocráticas, deixa eu tirar uma casquinha, né? As condições naturais, para que o nosso corpo, que não entende que porra que está acontecendo de tão diferente, que não entende de onde vem aquela luz às 3 horas da manhã que você que tá na tela do teu celular. Para o corpo aquela luz é a luz do sol, às 3 da manhã. Isso arrasa, destrói, acaba com todo o ciclo circadiano, com todos os ritmos naturais, orgânicos, segundo os quais o corpo funciona. O corpo não entende nada disso. Então existem métodos, existem técnicas e ferramentas para simular um ambiente mais natural possível para o corpo e permitir assim que a mente se desenvolva dentro dele da melhor forma possível. E é a partir daí que esses problemas tão complexos, seja no corpo, seja doença física, seja deterioração, degeneração, seja no psicológico, seja depressão, seja doença mental, seja ansiedade, irritação, e no espiritual, que nada mais é do que o conjunto disso tudo entre as pessoas, que os reflexos, que a exponencialização desses problemas nas relações interpessoais. Em última instância, relações internacionais, guerras, a ganância, o egoísmo e a destruição em geral. E a partir daí você começa a entender como todos esses processos, como todos os nossos grandes problemas, nada mais são do que extrapolações, do que reflexos dos nossos pequenos problemas. Que todos, ou a vasta maioria, derivam desse exato desrespeito ao corpo animal, dessa exata negação, dessa exata desconexão com as nossas raízes. Esse, como todos os assuntos que eu trago aqui, é um assunto extremamente complexo. Não tem como entrar fundo nisso em 15, 20 minutos. Eu gravei um vídeo completo sobre esse tema que está aqui na descrição se você se interessar. Tá? Seria um prazer ter essa conversa contigo. Aproveita e comenta aí embaixo, diz o que você quer saber, sobre o que você quer ouvir e faz as tuas perguntas que eu teria um prazer em te responder.